Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai completar a nossa quarta aula e nós vamos discutir hoje sobre as lombalgias ocupacionais e alguns aspectos preventivos relativos a esse tema. No nosso último encontro, a gente discutiu definições e aspectos relacionados à biomecânica, que, na verdade, nos dá também um embasamento, né, para a gente poder estar discutindo os fatores ligados às dores nas costas no ambiente ocupacional, ok? Então, a gente vai dar início, né, falando sobre a lombalgia ocupacional. Na verdade, a nossa intenção, né, não é discutir, não é apresentar fatores que possam favorecer a ocorrência de dor nas costas de uma forma geral, né? Aqui a gente está especificando as dores que ocorrem, que são mais comuns, né, de ocorrerem no ambiente do trabalho, no ambiente ocupacional. Então, obviamente, a gente tem uma série, né, de outros fatores que podem desencadear dor nas costas, mas a gente vai ser bem restrito, né, bem objetivo aqui, para que a gente possa dar o enfoque, né, que é o nosso ponto central, que é discutir esse tipo de dor, esse comprometimento físico em relação ao trabalhador, ok? Então, daí a gente especificar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas características da coluna vertebral, só para que a gente possa ter uma forma de desenvolver o nosso raciocínio, né? Até 4 fatores, né, que são preponderantes para que ocorra dor nas costas no ambiente de trabalho, ok? No nosso último encontro, a gente até discutiu, né, em relação aos 3 tipos de alavanca, né, aos sistemas de alavanca que são predominantes no sistema músculo-esquelético, mas aqui só para a gente poder fazer o recorte, né, o enfoque para a coluna vertebral, eu estou trazendo de novo essa característica, né, de que a coluna vertebral apresenta uma alavanca do tipo 1º grau, ou também chamada de interfixa, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas buscando lá no nosso 3º encontro, vocês vão ver que a gente caracterizou essa alavanca de 1º grau como uma alavanca de equilíbrio. Por quê? Porque ela é caracterizada pela colocação de forças, né, em locais diferentes, né, tendo como centro ou como referência do meio o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio, né? Então, nós temos, de um lado, uma força de esforço, do outro lado do eixo, uma força de resistência, e no meio, esse eixo ou o ponto de rotação da alavanca, né? Então, na verdade, para que a gente busque esse equilíbrio, né, no movimento que depende da coluna vertebral, a gente está sempre buscando melhorar a relação entre o braço de alavanca da força de esforço, ou seja, a distância aí, né, que o músculo se insere em relação à articulação, né, e o braço de alavanca da força de resistência, ou seja, a distância do centro de massa do corpo até o eixo, até a articulação da coluna, né? Ou também a gente pode ter, além dessa força de resistência dada pelo peso do corpo, alguma carga, algo que a pessoa possa estar manuseando, né? Então, a gente teria aí uma segunda força de resistência e, por causa disso, a gente teria um segundo braço de alavanca da força de resistência, né? Então, na verdade, a gente discutiu que nós estamos sempre nessa busca do equilíbrio, né? De fazer com que a gente possa ter as cargas bem próximas do corpo, né? Os segmentos corpóreos próximos do corpo, para que a gente possa ter uma boa relação de equilíbrio e favorecer um pouco mais essa diferença, né, que a gente tem do braço de alavanca da força de resistência e o braço de alavanca da força de esforço, ok? Então, em decorrência dessa característica, né, quando uma pessoa se curva até que o tronco fique na posição horizontal, né, vão ser exercidas fortes pressões sobre os discos intervertebrais da coluna lombar. Então, essa é uma característica importante, né, que a gente tem que lembrar na hora da gente pensar nos fatores que geram as dores lombares, ok?
e que está diretamente relacionado, né, ou justificado pelo fato de termos alavanca de primeiro grau na coluna vertebral. Bom, uma segunda característica da coluna vertebral que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação ao formato, ao design das vértebras, né? Vocês sabem muito bem que as vértebras vão ter formatos e desenhos diferentes, principalmente no que se refere aos seus processos espinhosos, mas também aos seus processos laterais, as facetas articulares, né? E aqui eu quero chamar a atenção, né, para a vértebra lombar, né? Eu coloquei em destaque aqui as facetas articulares das vértebras lombares. Elas são desenhadas, né, para que favoreça o movimento de flexão e extensão dessa parte da coluna vertebral, né? Então, esse é um fator importante, porque nós vamos ver que muitas vezes, né, a gente vai ter o trabalhador em situação de manuseio de carga, em que ele vai associar o movimento de flexão ao movimento de torção, né, de rotação, mais especificamente na coluna lombar, né? E isso vai ser um problema em termos de sobrecarga para essas pequenas articulações sinoviais, tá? Então, aqui a gente tem uma segunda característica importante da gente lembrar em relação à coluna vertebral, né? A primeira, o tipo de alavanca interfixa, né, ou de primeiro grau, e o segundo, o fato da gente ter as facetas articulares das vértebras lombares, permitindo os movimentos de flexão e extensão. Bom, uma outra característica, né, importante é da gente lembrar que o final da coluna lombar, né, L5 especificamente, vai se encontrar apoiada sobre o sacro, né, num plano inclinado, né, e isso vai gerar, de alguma forma, maior instabilidade nessa região. E essa instabilidade ela pode ser acentuada, né, ela pode ser, vamos dizer assim, piorada, né, se a gente tiver as situações, por exemplo, de uma horizontalização do sacro, né, porque aí a gente vai modificar a curvatura lombar, né, isso pode estar associado a uma hiperlordose. Se tivermos também uma degeneração do disco intervertebral, né, entre essas duas estruturas, esse plano inclinado, né, ele vai oferecer maior instabilidade, e no caso de uma espondilolistese, né, que seria então a descida, né, da vértebra anteriormente, né, fazendo esse destaque anterior, e aí a gente teria então quadros que vão acentuar essa instabilidade. É importante a gente pensar que nessa situação aqui, normalmente a gente não vai ter muito o que fazer em relação ao ambiente de trabalho, né? É claro que a gente vai ver, né, algumas orientações no sentido de promover boas condições para esse manuseio de carga. Mas, se o trabalhador já traz consigo, né, uma horizontalização do sacro, uma hiperlordose, uma espondilolistese, uma degeneração discal significativa, já são fatores pessoais, fatores individuais, né, que já vão trazer esse comprometimento para o manuseio de carga, ok? Bom, e esses fatores, então, que trazem a instabilidade, né, eles vão nos dar como consequência uma impactação nas facetas articulares de L5 e S1, favorecendo, então, um processo de inflamação sinovial e de dor, né? Então, muitas vezes a gente vai ter uma situação, né, da pessoa apresentar esse quadro com alguns desses fatores aqui que vão acentuar essa instabilidade e, por exemplo, né, fazer um manuseio de carga com a carga muito longe do corpo ou favorecendo muito o processo de torção da coluna lombar. Então, a gente começa a associar fatores, né, e fazer com que aquele manuseio tenha maior probabilidade de gerar consequências para esse trabalhador, tá? Bom, uma outra característica importante da gente lembrar em relação à coluna vertebral é em relação aos discos intervertebrais, né? Todos sabemos que o disco intervertebral é uma estrutura de fibrocartilagem muito importante, presente entre cada duas vértebras, com a função básica de amortecer
as sobrecargas e distribuir as pressões que incidem sobre essa coluna vertebral, né, a fim de que essas pressões possam ser bem distribuídas no corpo da vértebra, né? Bom, e aí a gente tem uma característica importante, né, da gente saber que na idade adulta a nutrição desses discos intervertebrais ocorre por meio de embebição, né, dos tecidos vizinhos, ou seja, esse disco intervertebral precisa de ter um alívio de pressão para que ele seja capaz de absorver nutrientes dos tecidos vizinhos e isso vai fazer com que ele possa se preservar, né, ou possa preservar a sua função de amortecimento e de uma boa distribuição de pressão sobre o corpo da vértebra por mais tempo, né? Então, essa característica faz, né, com que o disco intervertebral esteja mais propenso a uma degeneração precoce, porque nas nossas atividades diárias, né, a gente acaba jogando, né, aumentando essa pressão sobre o disco, né, com uma certa facilidade no sentido do manuseio de carga, ou mesmo pensando numa postura sentada, né, essas posturas mantidas por muito tempo vão favorecer a uma maior pressão sobre o disco e dificultando essa nutrição do disco, né, uma vez que ele vai depender de ter menos pressão para favorecer essa embebição e essa busca de nutrientes pelos tecidos vizinhos. Bom, além disso, todo o aumento de pressão, então, tende a tornar a degeneração do disco ainda mais precoce, né? Então, quando a gente fala das características de uma boa postura, né, para quem vai manter determinada postura por um tempo prolongado, esse é um ponto importante da gente levar em consideração, né? Será que essa postura é uma postura que favorece a uma grande pressão sobre os discos intervertebrais, né? Porque todo aumento de pressão vai dificultar a nutrição dos discos, ok? Então, essa é uma outra característica importante da coluna vertebral que a gente tem que levar em consideração quando pensa no surgimento de dores nas costas. Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra o resultado parcial, né, de um estudo do NAC, isso da década de 60, né, demonstrando como que a pressão no disco intervertebral varia de acordo com a postura que a pessoa mantém, né? Então, se nós partirmos aqui, ó, da pessoa de decúbito ventral, depois de decúbito lateral, de pé, né, a gente vai vendo que a pressão no disco vai aumentando. Quando a pessoa está de pé curvada, a pressão aumenta mais ainda, e aí nós estamos falando, né, daquela situação em que eu afasto o meu centro de massa do corpo, né, eu afasto o meu centro de massa do meu eixo, ponto de apoio, que está nas articulações das vértebras, né, e isso faz com que eu precise de ter um trabalho muscular maior. Esse trabalho muscular maior vai contribuir também para o aumento da pressão intradiscal, né? Se nessa posição eu acrescento uma carga, um peso, né, aí eu vou ter um aumento maior de pressão sobre o disco, porque agora, além do peso do meu corpo, eu vou ter uma carga externa e essa carga externa vai estar formando um braço de alavanca mais distante ainda, mais longo ainda, sobre essa coluna vertebral, né? Então, os músculos paravertebrais terão que atuar, né, mais ainda, aumentar a sua capacidade de contração e, com isso, também aumentar a pressão sobre o disco intervertebral. Depois a gente vê a situação da pessoa sentada, que nós vamos ver que corresponde mais ou menos, né, ao tanto de pressão sofrida pelo disco quando a pessoa está de pé com o tronco curvado, né? Então, nós podemos perceber que a postura de pé gera menor pressão sobre os discos intervertebrais do que a postura sentada, né? Uma vez que na postura de pé a gente tem uma possibilidade de distribuir o peso do nosso corpo sobre os membros inferiores. Bom, depois a postura de pé sentado curvado e a postura sentado curvado com uma carga, segurando uma carga, né? Então, se nós pensarmos, né, nas pessoas que trabalham
principalmente nessa situação de tronco curvado e manuseio de carga, né, vai ter realmente uma deposição de cargas, de pressões sobre o disco muito alto, e isso dificulta a nutrição desses discos, né? Quem trabalha sentado também o tempo todo, né, sem a possibilidade de fazer intervalos, né, e fazer algum tipo de mobilização dessa postura, acaba também oferecendo uma pressão no disco constante, né, e mais uma vez dificultando a nutrição desse disco, o que pode então favorecer uma degeneração mais precoce. Ok? Bom, então, né, curvar as costas com os joelhos retos gera maior pressão no disco intervertebral, na coluna lombar, né, do que quando a coluna fica mais reta, com os joelhos dobrados, com os joelhos fletidos, né? Então, essa é quase que uma regra que a gente fala muito, né, quando vai buscar algum objeto no chão, né, mas a nossa preocupação aqui é pensar numa situação de trabalho, né, em que a pessoa tem um manuseio de carga como parte da sua tarefa, né? Nesse sentido, né, a gente percebe que a preocupação, né, em manter uma postura adequada, e para manter uma postura adequada eu preciso de condições do ambiente de trabalho mais adequados, né, vai ser fundamental para que a gente possa diminuir a pressão sentida nos discos intervertebrais, né? Bom, então, relembrando, né, tendo relembrado essas características da coluna, eu vou apresentar aqui para vocês, né, 4 motivos pelos quais, né, a gente encontra as dores lombares ocorrendo no ambiente de trabalho, né? A gente tem, como eu disse anteriormente, a gente tem vários motivos, né, vários fatores, né, que podem gerar dores nas costas, mas aqui a gente vai chamar atenção para 4 motivos que são de incidência maior no ambiente de trabalho. Então, o primeiro motivo, né, a primeira causa de dor nas costas no ambiente de trabalho tem origem muscular e ou ligamentar. Normalmente, é uma situação de menos risco, é uma situação menos grave, mas também é a situação mais comum, né? Quando a gente fala de problemas musculares, a gente pensa logo na fadiga muscular, né? Então, a gente vai encontrar situações como essa ilustrada aqui, né, de pessoas trabalhando na construção civil, fazendo amarração, né, e que vão ter como caracterização da sua situação de trabalho uma postura mantida, né, com flexão do tronco, né, e essa postura ela vai ser praticamente a postura básica de trabalho enquanto eles estiverem nessa atividade, né, e a gente sabe que tem pessoas que praticamente passam um dia nessa tarefa, né. E aqui vale a pena a gente lembrar também que, apesar de nós estarmos falando de um aspecto físico importante, né, que tem muito a ver com aquela nossa caracterização do domínio físico da ergonomia, que tem a ver com a postura, né, a gente vai ver que essas posturas, elas agravam a situação, porque raramente esses trabalhadores vão ter condição de fazer intervalos com periodicidade, né? Quem dita o ritmo do trabalho vai ser a necessidade de terminar a obra em determinada data. Então, normalmente, o fator organizacional, intervalo, pausas, né, ele acaba não acontecendo nessa situação de trabalho. E aí, sim, né, a questão da fadiga muscular potencializa, né? Então, a fadiga vai ser caracterizada, né, por atividades em que a pessoa vai ter que manter o tempo prolongado, né, de determinada postura, e aqui a gente chama atenção para a flexão do tronco, já que nós estamos falando das dores lombares, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar, que a ocorrência desse incômodo, dessa dor gerada por fadiga muscular, né, ela não vai ser necessariamente, não vai acontecer necessariamente com associação de cargas, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que a única carga resistiva, né, que a musculatura vai ter que manter, vai ser o peso do corpo, o peso do tronco, né?
Exatamente por isso, as pessoas vão mantendo com o tempo mais prolongado, né, com essa sensação também de não estarem manuseando uma carga, ok? É uma situação que é muito comum, né? Teoricamente, a solução é tranquila, né, uma vez que a gente poderia estar intercalando outras posturas, possibilitando essas pessoas a voltarem para a posição ereta, né, e aí sim favorecendo a circulação sanguínea, a oxigenação de todo esse tecido que está em contração isométrica, em contração estática por um tempo prolongado, né. O problema está na possibilidade, né, dessa flexibilização acontecer. Ok? Então, gente, o mais comum, né, o fator mais comum de ocorrência de dor nas costas, principalmente da lombalgia no ambiente de trabalho, está ligado à fadiga muscular, caracterizada pela manutenção prolongada de determinada postura, especificamente pelo tronco curvado. E não necessariamente a gente vai ter uma associação de carga nessa situação. Ok? Bom, o outro motivo que pode gerar dor nas costas, né, ainda de origem muscular e ligamentar, está ligado à distensão de músculo e ligamentos, né? Essa situação de distensão, ela está muito associada agora a manuseio de carga, né? Normalmente as distensões vão ocorrer durante o processo de manuseio de carga, por movimentos bruscos, né? Ou então, agravado também pelo fato da pessoa não ter o preparo adequado para poder buscar determinada carga, né? Muitas vezes a pessoa tem a força muscular, ela está habituada ao manuseio de carga, mas ela está trabalhando com cargas que ela não conhece. Então, muitas vezes, a falta do preparo para poder, né, ter a quantidade necessária de força muscular para buscar a carga pode gerar algum tipo de distensão. E é claro que quando a gente fala de distensão, a gente está falando de um espectro de gravidade. Nós podemos ter distensão de poucas fibras musculares, de muitas fibras musculares, né, de ligamentos associados ao músculo, né, ou pode ser só uma distensão ligada mais às fibras musculares. Então, dependendo da gravidade, né, a gente vai ter esse trabalhador, inclusive, podendo se afastar da condição de manter a atividade ocupacional dele, né? Muitas vezes, essa distensão também pode acontecer, né, porque esses movimentos bruscos ocorrem porque a pessoa, por exemplo, está fazendo um manuseio, né, como esse exemplo dessa foto aqui. Então, às vezes, a pessoa não tem um treinamento adequado, não tem uma técnica adequada para poder fazer o trabalho em dupla e acaba gerando um esforço maior de uma das pessoas, né? Então, de uma forma geral, o grande motivo, né, pelo qual a gente pode ter esse tipo de lombalgia ocorrendo no ambiente de trabalho é a associação de carga, né, com movimentos bruscos, ou com movimentos que você está tendo que dividir com outras pessoas e não tem um treinamento adequado. Muitas vezes o volume também dessa carga que está sendo manuseada, né, às vezes um volume muito grande e você tem dificuldade de equilíbrio com a carga, e isso também pode gerar o processo de distensão. Tá? Bom, temos aqui o terceiro motivo, né, terceiro fator de geração de dor nas costas no ambiente de trabalho, que está ligado aos movimentos irregulares, né? Bom, o que a gente está chamando aqui de movimentos irregulares? Na verdade, a gente precisa de tomar muito cuidado, né, com aquele desenho que a gente falou anteriormente das facetas articulares da região lombar, né? Nós dissemos que essas facetas são direcionadas para o movimento de flexão e extensão. E muitas vezes a gente vai ter um movimento de flexão associado à torção da coluna lombar. E isso pode gerar processos inflamatórios nessas facetas articulares, né, gerando inflamação ali do processo dos líquidos sinoviais, né, e gerando o que a gente conhece como fasciite articular. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma situação em que a pessoa manuseia a carga,
né? Manuseia a carga com uma certa frequência e manuseia a carga possibilitando ou sendo favorecido pela associação de flexão e torção da coluna lombar, né? Se a gente pensar, por exemplo, no pessoal que trabalha com sacas, né, manuseando sacas lá na Ceasa, né, é muito fácil a gente ver esse tipo de associação, né? O tipo de associação de torção da lombar com a flexão e também, muitas vezes, o movimento brusco, né? Não é raro a gente ter essa associação. Então, a pessoa está com não só uma saca na cabeça, né, 60 quilos, mas 2 sacas, 120 quilos, e normalmente ela vai ter que ajustar ou colocar essa saca no pallet, né, ou no empilhamento. E aí, normalmente, ela vai com o corpo todo, né? Então, às vezes, ela pega essa saca na posição ruim, nessa posição indesejada de flexão e torção, e muitas vezes ela deposita a saca jogando o próprio corpo, favorecendo, inclusive, ao processo de extensão, né? Então, é só para a gente poder pensar que, apesar da gente apresentar didaticamente, né, essas possibilidades de lombalgias separadas, né, não é raro a gente ver a associação, né, de fatores pela decorrência da técnica e da possibilidade, das condições que a pessoa tem para poder fazer aquele manuseio de carga. Okay? Então, esse aqui é um ponto importante, né, da gente poder pensar, né, da importância do movimento simétrico na hora de estar manuseando a carga, principalmente uma carga que está mais próximo do chão. Bom, nós temos também, né, um outro fator ligado à origem articular, que está ligado às instabilidades, né, que nós já citamos anteriormente, que uma das características da coluna vertebral a nível de L5-S1 vai ser o plano inclinado, né? Então, essas instabilidades, né, a horizontalização do sacro, uma hiperlordose, a espondilolistese ou espondilólise, ela pode podem contribuir muito para a ocorrência de dores lombares, principalmente no caso de trabalhadores que estão, né, de pé, parados, né, por um tempo prolongado, e aí, muitas vezes, a questão da posição de hiperlordose, ela é mantida, né? Então, pode gerar dor por essa instabilidade nessa região de L5-S1. E também é comum, né, nos trabalhadores que carregam cargas e suportam pesos, mesmo sem curvar o tronco, né? Então, aqui, a gente vai ver que a própria estrutura, né, a própria mecânica da coluna vertebral já apresenta alterações importantes que geram instabilidade. E aí, quando você acrescenta uma carga ou faz com que a pessoa fique muito tempo de pé numa determinada posição, mesmo sem curvar o tronco, o fator instabilidade já está sendo suficiente para poder gerar uma maior sobrecarga, né? Então, seria um outro fator ligado à articulação, né, que pode gerar dor nas costas, né? Então, um fator está ligado mais especificamente às facetas articulares da região lombar, né? E agora a gente fala das instabilidades ligadas ao tipo de modificação de angulação, né, e de inclinação na região também lombar, mas aqui a gente já não necessariamente precisa de estar caracterizando a presença de uma carga, né? Só pelo fato da pessoa ficar de pé, parado por um tempo prolongado, já seria suficiente para poder gerar a sobrecarga muscular e gerar dor, ok? Bom, então, além da questão muscular, ligamentar e articular, né, nós temos uma outra forma, né, de gerar lombalgia no ambiente de trabalho, que se origina de problemas nos discos intervertebrais. Aqui a gente vai fazer uma divisão entre a protusão intradiscal e a hérnia de disco propriamente dita, tá? Bom, nós já vimos, né, que o disco intervertebral ele apresenta aquela característica importante, né, que é de buscar a sua nutrição
por embebição de tecidos nos tecidos vizinhos, né? Nos tecidos que circundam o disco. Então, para isso, ele precisa de ter uma certa liberdade. Eu costumo dizer que o disco intervertebral funciona como se fosse uma esponja, né? Quando a gente coloca uma esponja dentro de um líquido, ela vai tender a absorver esse líquido, mas se eu coloco pressão sobre a esponja, ela perde o líquido. Então, o disco fica com essa briga o tempo todo, né? Quando ele tem um favorecimento de menor pressão, ele tende a absorver o líquido vizinho, né? Se nutrir melhor, e quando ele está sob maior pressão, ele tem dificuldade dessa embebição. Então, na verdade, essa característica, né, como a gente já disse, favorece o envelhecimento precoce do disco. E esse envelhecimento precoce, ele vai favorecendo, né, a perda dessa capacidade elástica, das estruturas elásticas do disco, e ele vai cada vez tendo, né, uma capacidade de amortecimento diminuída, e é a sua principal função, né? Então, é um ponto importante. E o que acontece? A partir do momento que eu vou tendo uma maior fragilidade dessas fibras, né, que envolvem o núcleo pulposo do disco, né, e eu vou tendo muita compressão, muito esforço sendo mantido, né, por altas pressões sobre o disco intervertebral, e o núcleo pulposo, né, fazendo o seu trabalho de distribuir a carga sobre o corpo dessa vértebra, muitas vezes ele passa a não ter mais o apoio, a contenção das fibras que o envolvem. E aí essas fibras começam a se romper, fazendo com que o disco passe a ter áreas mais fragilizadas, né? Então a gente vai tendo áreas fragilizadas no disco, e um tecido também que vai deixando de ter a sua característica elástica e vai se tornando mais rígido, né? Então, tudo isso vai favorecendo com que, na hora dos movimentos de maior pressão, esse núcleo pulposo vai encontrando espaço na fragilidade das fibras que o envolvem e vai rompendo essas fibras. Nessa condição, a gente vai tendo um deslocamento desse núcleo, mas ainda contido pelas fibras, contido pelo disco como um todo. Então, esse deslocamento a gente chama de protusão intradiscal, quer dizer, o núcleo se desloca, né, mas ele ainda está contido dentro do disco, ainda está contido pelo anel fibroso. Tá? Então, a gente começa a perceber que isso aqui é um caminho para a hérnia de disco propriamente dito, né? E, normalmente, esse processo é um processo gradual, né? Tanto que não é raro a gente ver os trabalhadores relatarem que, muitas vezes, eles entraram no processo de hérnia de disco tendo manuseado cargas, às vezes, pequenas em relação àquilo que eles estavam acostumados, né? Mas, normalmente, esse processo já vem acontecendo. Então, várias fibras já foram rompidas, né? E, às vezes, quando esse núcleo está para romper as fibras finais e herniar totalmente, a pessoa faz um movimento, né, ou manuseia uma carga que realmente é uma carga pequena, um movimento que, em outras condições, não teria gerado um problema maior, né? Mas o que a gente tem que ter a noção aqui e a visão o tempo todo, quando a gente fala de uma lombalgia ocupacional, seja por fadiga, seja por distensão, seja por problemas nas facetas articulares, né? Nós estamos falando de um processo gradual, de um processo de sobrecarga cumulativo, né? E aqui na hérnia de disco não é diferente. Então, a gente vai ter um processo acontecendo gradualmente, sobrecargas graduais, para que num dia, né, essa sobrecarga se caracterize aí por um quadro mais grave. Tá? Então, num primeiro momento, a gente tem essa possibilidade da protusão intradiscal, que já é suficiente para gerar dor, né? Esse quadro já é um quadro de dor, e que depois, como eu disse, né, o trabalhador pode chegar ao ponto de romper esse anel fibroso e extravasar o conteúdo desse núcleo pulposo. E aí sim a gente vai ter a caracterização da hérnia de disco propriamente dita, né? E aí o processo normalmente agudo, né, de dores irradiadas, dependendo da localização dessa hérnia e da raiz nervosa em que ela
tá fazendo a compressão, ok? É importante a gente lembrar aqui que, na maioria das vezes, a gente vai encontrar uma hérnia acontecendo posterolateralmente, né? E isso tem duas justificativas, né? Uma delas está ligado que o manuseio de carga, normalmente, ele é favorecido com a rotação da coluna lombar, que nós já dissemos que é algo para a gente evitar, mas é muito comum isso acontecer. Então, na hora que você faz a rotação da coluna lombar, vai acontecer que a pressão sofrida pelo disco, né, leva a esse núcleo pulposo a fazer a sua movimentação, a sua distribuição de pressão mais lateralmente, né? Então já é um fator. E o outro fator está relacionado ao ligamento longitudinal posterior, né? Um ligamento que vai acompanhando internamente as vértebras, né? O canal vertebral desde a coluna cervical, mas que quando chega na coluna lombar, ele sofre um estreitamento. Então nós vamos ter áreas aqui dos discos intervertebrais que estariam desprotegidas desse ligamento longitudinal posterior. E isso então vai favorecer, né, com que haja o deslocamento desse núcleo pulposo, ou o deslocamento dessa pressão, né, sobre o disco, para áreas de maior fragilidade, que no caso é a área que não está protegida pelo ligamento longitudinal posterior. Então, quase sempre, né, nós vamos encontrar uma herniação posterolateral e, mais raramente, uma herniação central, né, que seria a hérnia realizada, né, essa saída do núcleo diretamente no canal da coluna vertebral, ok? Então, essa é uma caracterização, né, que a gente observa muito em ambiente de trabalho de quem faz manuseio de carga, tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui em relação à hérnia de disco, né? Normalmente, ela está associada a pegar uma carga pesada no chão, próximo do chão, ou ter que depositar uma carga pesada, no caso de uma saca, né, também próximo do chão, né? Então, quanto mais aproximarmos do chão, quanto mais fizermos o deslocamento do tronco, quanto mais fizermos a torção da coluna lombar, né, tudo isso são fatores que, associados, eles vão contribuir para uma maior pressão sobre o disco intervertebral, né? Então, situações corriqueiras, né, como a gente vê no caso das pessoas estarem deslocando cargas dentro de um caminhão, normalmente não tem nem muito espaço, né, e essa associação de carga longe do corpo, torção da coluna lombar, né, e carga muito próximo do chão acaba acontecendo, tá? Então, quando a gente pensa numa hérnia de disco, né, dentro de uma situação de trabalho, obviamente, é uma situação das mais graves, né? Um trabalhador afastado por hérnia de disco não vai ter indicação de retornar para esse tipo de atividade, né? E, independente disso, né, é uma situação que vai levar mais sofrimento, mais tempo de recuperação, né? Então, a gente viu aqui que os fatores ou as origens, né, das lombalgias ocupacionais, elas vão ter também aí uma certa graduação de gravidade, né? A fadiga muscular, menos gravidade, com maior possibilidade de recuperação. Depois, a fadiga por distensão músculo-ligamentar também vai ter seu espectro aí de gravidade, podendo ser uma distensão de poucas fibras, até uma distensão mais grave, né? A lombalgia pelas instabilidades articulares, então, levando em consideração aí muita questão postural do manuseio de carga e também a questão dos fatores que acentuam as instabilidades. São fatores aí pessoais, individuais, como a hiperlordose, uma espondilolistese, uma espondilólise, né? E agora, por último, a situação mais grave, né, que seria a situação da ocorrência de uma hérnia de disco, que normalmente, quando ela está associada a fatores ocupacionais, é porque esse trabalhador estava exposto, né, a essa condição de manuseio de carga, em que todos esses fatores que a gente vem citando aqui, de pegar carga simetricamente, longe do corpo, né, uma carga muito alta,
e às vezes a repetitividade, a frequência, né, com que esse manuseio era feito, todos esses fatores associados, né, vão gerando gradualmente essa sobrecarga sobre a coluna lombar. Ok? Bom, então, esses fatores, né, todos que a gente discutiu aqui, desde as características da coluna vertebral e os fatores que geram as dores lombares, na verdade, a partir deles, a gente pode listar, né, alguns aspectos preventivos para o manuseio de carga. Né? Tradicionalmente, né, a gente escuta dizer só o seguinte: olha, dobra os joelhos, coluna retinha, pega a carga e levanta. Ok, né, isso não está errado, mas não é o suficiente para a quantidade, né, de situações diferentes que a gente tem de manuseio de carga nos vários ambientes de trabalho. Okay? Então, é preciso a gente ter uma visão, um olhar, né, mais ampliado, um olhar mais crítico, porque muitas vezes não basta, né, a gente vir com essa regrinha, porque às vezes não tem nem condição, não tem espaço físico, não tem um layout, né, naquele ambiente de trabalho que vá favorecer essa regra. E muitas vezes a produtividade, a frequência, né, a velocidade com que é exigido aquele manuseio de carga, o trabalhador também não tem condições de fazer toda essa busca da carga no chão, né, com essa possibilidade de fletir o joelho, né, e tentar retirar a sobrecarga da musculatura paravertebral, da coluna vertebral. Então, é um fator que é importante sim, mas não é suficiente. Né? Então, a gente vai listar aqui, né, alguns fatores, alguns aspectos que podem servir tanto de pontos de avaliação, quando a gente está estudando uma situação de trabalho caracterizada pelo manuseio de carga, quanto também para sugestões, quer dizer, o que eu tenho que fazer para melhorar essa condição de manuseio de carga. Ok? Então, vamos lá. Então, item 1. Avaliar a real capacidade para manusear determinada carga. Esse é um ponto importante. Né? Eu preciso de ter a segurança de que aquele trabalhador está apto para aquela atividade de manuseio de carga e que o trabalhador também tenha essa percepção. Né? O aspecto psicofísico no manuseio de carga é um aspecto também que tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro aspecto, né? Se esse trabalhador tem fatores importantes de contraindicação para o manuseio de carga, já para por aí, né? Em termos do nosso aspecto de prevenção. Tá? Outro aspecto importante é aproximar a carga o máximo possível do corpo. Né? Nós já explicamos por que várias vezes, né? Está ligado ali principalmente a questão do tipo de alavanca. E aí a gente tem que pensar, né, que essas possibilidades, né, de aproximar a carga do corpo tem a ver com o espaço físico, tem a ver com largura de bancada, onde a peça está sendo depositada, né? Tem a ver com a largura de um pallet, onde eu vou depositar peças pesadas. Né? Então, quando a gente leva para o ambiente de trabalho informação, eu tenho que estudar aquela realidade para poder conseguir alcançar o objetivo dessa carga estar o mais próximo possível do trabalhador. Distribuir o peso a ser carregado ou manuseado, né? Isso tem muito a ver também com a questão da possibilidade de distensão muscular, né? Então, e também levar uma sobrecarga desigual, né, para a coluna vertebral. Então, eu vou buscar, né, ter apoio dos dois braços superiores, se for o caso, né, ou de estar fazendo uma boa distribuição de peso com uma segunda pessoa que está me ajudando também nesse manuseio. Né. Número 4, sempre que possível fazer a força com os membros inferiores, visando gerar menos esforço, né, para a coluna vertebral. Foi aquilo que eu já disse anteriormente, que é uma regra básica, mas que a gente está listando aqui muito mais fatores do que esse aí. Né? O número 5, em caso de carga volumosa que não caiba entre as pernas, pedir ajuda a uma segunda pessoa. Né? É muito importante, porque muitas vezes a pessoa tenta fazer a aproximação da carga, mas ela não cabe entre os joelhos. Então, ela vai ser forçada a dobrar, a fletir mais o tronco e ter essa carga mais longe do corpo.
né? Então, tronco fletido e carga longe do corpo, nós já vimos que é uma associação muito negativa. Então, se essa carga é volumosa, né, e não cabe entre os joelhos, então favorece com que essa carga fique muito longe do corpo, a indicação é de que eu faça a solicitação de uma ajuda, né, para uma outra pessoa e eu possa dividir esse manuseio. Bom, item 6, evitar torções na coluna lombar. Já explicamos por quê, né? Para respeitar o desenho das facetas articulares. 7. No caso de retirada de objetos do interior de caixas fundas, apoiar um dos braços na borda da caixa e pegar o objeto com a outra mão, né? Então, a ideia é que eu possa ter o apoio, né, de um membro superior no sentido de não deixar toda a sobrecarga, né, de fletir o corpo, de trazer essa carga que está mais próxima ao chão sobre a coluna vertebral. Então, o fato de eu poder apoiar, né, em alguma bancada, vai minimizar o esforço da musculatura. É claro que a gente coloca isso em termos gerais, mas a gente tem a preocupação, por exemplo, de que esse objeto a ser pego pode ser pesado, né? Pode ser que seja um objeto que não seja possível pegar com uma mão só. Então, nesse sentido, a gente vai ter que pensar em qual local, né, essa caixa deve estar, em que altura, talvez numa bancada e não numa caixa funda colocada no chão, né? Então, é claro que são orientações gerais, mas que a realidade, né, do objeto a ser manuseado, do peso desse objeto, vai determinar, né, talvez outro tipo de orientação. Evitar fazer movimentos bruscos, nós já discutimos em relação à possibilidade de distensão músculo ligamentar. 9, sempre que possível carregar a carga com os braços estendidos junto ao corpo, né? Toda vez que eu afasto os membros superiores do meu tronco, eu estou gerando braços de alavanca de forças de resistência maiores e gerando maior sobrecarga sobre a coluna vertebral, né? Então, eu vou aproximar os membros superiores e vou também trazer a carga próximo do corpo. O item 10. Verificar as pegas do objeto a ser manuseado. Deve-se evitar pegas que não permitam os dedos dobrarem menos que 90 graus. Foi o que a gente discutiu no nosso encontro anterior, quando a gente falou sobre os fatores ligados ao critério de NIOSH, e a pega do objeto era um desses critérios, era um dos fatores que a gente tinha que levar em consideração, né? Então, como orientação para um bom manuseio de carga, né, a gente buscar nos objetos locais em que a pessoa vai ter uma boa segurança, uma boa pega e podendo fazer toda a flexão dos dedos, né, para favorecer essa apreensão. Tá? 11º, esteja atento à frequência do manuseio de carga. Evitar frequência de levantamento maior que uma vez a cada 5 minutos. Esse fator, frequência, ele está justificado também no critério de NIOSH que nós vimos no último encontro, né? Nós vimos que com frequência de levantamento maior do que uma vez a cada 5 minutos, a gente vai favorecer com que aquele limite de peso recomendado, né, ele possa se manter, ele vai baixar, né? Quanto maior a frequência, menor a quantidade de peso que pode ser manuseado, né? Então, o fator frequência é um outro fator importante para a gente avaliar quando a gente pensa na prevenção do manuseio de carga. 12º, verificar as condições de segurança durante o manuseio de cargas, né? É importante a gente pensar também no ambiente de uma forma geral, né? No ambiente livre, né, que esse trabalhador vai ter que deslocar, se tem fios pelo chão, se tem algum tipo de pó, né, algum tipo de poeira depositada no chão que possa favorecer escorregar, né? Se, por exemplo, tem um chão molhado, né? Então tem outros aspectos aí que vão ser fundamentais para locais onde o manuseio de carga é constante, né? A gente vê na NR11 que vai trazer algumas orientações aí, principalmente para quem trabalha com sacas, né? Inclusive a NR11 traz então algumas considerações sobre a distância, o deslocamento, né, permitido com essas sacas, a questão do empilhamento, a questão dessa caracterização de limpeza
do chão, né, onde o trabalhador tem que transportar, tem que fazer esse manuseio, e muitas vezes o próprio objeto dificulta a visão do trabalhador, né? Então é muito importante a gente verificar essas condições gerais por onde o trabalhador vai passar, não só, né, pegando a carga, depositando a carga, mas também transportando a carga. Tá? Evitar pegar cargas em altura superior a 1,20 m do chão ou a distâncias menores que 75 centímetros do chão. Então, é um parâmetro também que veio do estudo do critério de NIOSH, né, em que a gente vai evitar pegar cargas muito abaixo. Então, 75 centímetros do chão vai dar mais ou menos, né, nessa condição dos membros superiores estendidos, às vezes com uma ajuda de uma ligeira flexão de membro inferior, né, e aqui, e evitando com isso que a gente tenha que chegar até o chão, né, que nós vimos, um dos fatores, uma das variáveis, né, que a gente levou em consideração para avaliar no critério de NIOSH é exatamente a distância com que eu pego a carga. Né? Então, se eu tenho que pegar a carga muito próxima do chão, eu vou ter uma sobrecarga maior muscular e de compressão sobre os discos intervertebrais. A mesma coisa se eu vou ter que pegar uma carga muito alta. Né? Então, aqui vai me gerar uma situação de desequilíbrio, né? E isso vai me gerar também a tendência do deslocamento do meu centro de massa e maior sobrecarga para a musculatura e para os discos intervertebrais. Evitar deslocar a carga acima de 30 centímetros entre sua origem e destino. Então, seria a variável D que nós vimos no nosso encontro passado em relação ao critério de NIOSH. Na hora que eu pego a carga, eu vou fazer um certo deslocamento vertical com essa carga. Né? A orientação é de que esse deslocamento não ocorra acima de 30 centímetros. Bom, vamos lá, 15º item, né, para a gente pensar na prevenção durante o manuseio de carga. Evitar curvar-se para frente, e aí a gente chama atenção tanto da coluna cervical quanto da coluna lombar. Né? Já justificamos bastante esse item aí. O 16º, ter a mesma atenção e cuidado ao depositar uma carga. Isso é um ponto muito importante, porque a gente normalmente está muito preocupado com o momento de pegar a carga. Às vezes com o transporte da carga, mas muitas vezes a gente negligencia a situação de trabalho no momento em que a pessoa vai depositar a carga. Né? Então, o local que ela deposita a carga, a frenagem que ela tem que fazer, né, para poder chegar, por exemplo, até o chão, ou num pallet mais baixo, ou depositar uma carga pesada em uma estante, ou em algum local, né, que seja elevado, que seja muito alto. Então, a gente tem que tomar também esse cuidado, né, fazer as mesmas observações, né, que a gente faz na hora de pegar a carga, a gente também ter essas mesmas observações na hora de depositar a carga. E 17º, restringir duração do esforço muscular contínuo decorrentes tanto de uma postura mantida ou de movimentos repetitivos. Né? Bom, o que é importante aqui? A gente ter a noção, né, de que nem sempre só o fato de você ter uma carga pesada vai justificar a preocupação com a prevenção no manuseio de carga. Muitas vezes eu tenho cargas menores, né, nem tão pesadas assim, mas eu tenho um movimento repetitivo constante com essas cargas. Eu tenho um manuseio com uma frequência muito alta. Né? Ou eu tenho cargas baixas, mas a pessoa acaba fazendo uma contração estática, uma contração mantida, isométrica, por um tempo prolongado. Então, isso também vai ser prejudicial. Né? Então, a postura mantida ou uma manutenção de movimentos repetitivos, ainda que seja com carga baixa, né, nós vamos precisar também de fazer intervalos ou precisar de modificar esse procedimento para que não haja um esforço muscular contínuo com dificuldade de nutrição, de circulação, né, dessa região que está sendo sobrecarregada, da oxigenação dessa região, podendo gerar dor. Né? Então, isso aqui é um caminho rápido e fácil para a fadiga muscular, né? E pode ser agravado, né, se a pessoa tiver aqueles fatores de instabilidade articulares que a gente falou. Ok? Bom, então, gente, quando a gente pensa
no aspecto preventivo, né, nós temos aí 17 itens, né, que eu trouxe para a gente poder pensar, e eu trouxe mais um itemzinho separado, que em alguns concursos eu vejo as pessoas perguntando muito, que é em relação à utilização de cintos ou de suportes lombares, né, como um aspecto de prevenção para as lombalgias. Né? E, na verdade, o que os estudos mais recentes têm mostrado, né, que esse tipo de suporte de apoio lombar, eles não têm sido recomendados para prevenção de lombalgia. Né? E aí eu trouxe uma referência, né, vocês se interessarem, depois podem olhar com mais detalhe, né, mas a referência de um artigo que ele fala exatamente sobre o suporte lombar para prevenção e tratamento de dor nas costas. É um trabalho de revisão. E esse trabalho de revisão, ele concluiu, né, que 3 aspectos que fazem com que a gente tenha que ter muito cuidado, né, quando a gente fala ou indica, né, esses apoios lombares no sentido de prevenir, né, no sentido de falar, não, se você vai pegar uma carga pesada, use esses cintos, que você vai estar protegendo, né, a sua coluna e você não vai ter dor posteriormente. Na verdade, os resultados, eles trazem uma fragilidade, né, para esse apoio, né, para essa possibilidade de prevenção dada por esse suporte lombar. Então, o estudo mostrou uma evidência moderada de que os apoios lombares não são mais eficazes do que qualquer intervenção ou treinamento na prevenção de dores lombares. Então, às vezes, o fato de você treinar a pessoa para o manuseio, né, ele vai ser tão eficaz, né, vai resolver talvez mais do que se você simplesmente colocar um apoio lombar. Né? Existem evidências conflitantes se suportes lombares são eficazes como suplemento de outra intervenção preventiva. Né? Eles não conseguiram provar que o fato de usar esse suporte lombar, que você vai melhorar a intervenção preventiva. Né? Ele parece não fazer diferença, né, em termos da ocorrência de dor lombar. Então, ainda não está claro se suportes lombares são mais eficazes do que nenhum ou outras intervenções para o tratamento da dor lombar. Né? Então, o que os concursos, né, têm considerado, têm pego como referência, né, é essa informação, né, de que não dá para a gente afirmar de que os cintos lombares, os apoios lombares, vão poder atuar de forma significativa no processo de prevenção no ambiente de trabalho, processo de prevenção de lombalgia, né, no ambiente de trabalho. Então, os autores não negam, né, o fato da pessoa usar, eles não negam a possibilidade do uso, mas não caracterizam como um fator, né, que vai estar garantindo essa prevenção. Tá, ok? Então, se alguém tiver interesse, né, eu deixei a referência aqui, pode ler um pouco com mais profundidade esse artigo. O artigo é de 2011. Tá, ok? Então, está sendo a referência que os concursos dos últimos 3 anos têm utilizado. Tá? Bom, existe um outro item ligado também à prevenção de dor nas costas, que é a chamada escola de posturas, ou back school. E eu me surpreendi com várias questões de concurso relativas à escola de posturas e relativo ao aspecto histórico, metodológico, né, utilizado por essa técnica. Então, eu trouxe para vocês, de uma maneira resumida, aí, algumas informações em relação à escola de posturas, né? E nós vamos ver no final que existem questões relativas a esse tema. E a escola de posturas, ela vem também, né, com a proposta de ser uma forma de prevenção, né, não só caracterizado da coluna lombar, mas prevenção de dores nas costas de uma forma geral, né?
Então, a gente vai completar a nossa lista, né, de fatores contributivos aí para a prevenção para dor nas costas, com a informação sobre a escola de posturas. Tá? Bom, a origem dessa escola de posturas, dessa ideia, né, de trabalhar conteúdos, né, mais teóricos e depois ilustrando com a parte prática, né, para as pessoas com dores nas costas, surgiu na Suécia em 1969 por uma fisioterapeuta, Marianne Zachrisson Forssell, e obviamente na época, né, foi baseado no conhecimento que se tinha, né, do que gerava dor nas costas, né, no que se tinha de resultados de medidas de pressão intradiscal. Na verdade, na década de 60, que a gente começou a ter aqueles estudos, né, fazendo as pesquisas sobre o nível de pressão sofrido nos discos, aí dependendo da postura, né, que a pessoa se encontrava, né, estudos de eletromiografia da época. Então, assim, de acordo com o conhecimento, né, que os exames da época possibilitavam, né, e com o que se conhecia sobre a etiologia da dor nas costas, que foi elaborado essa proposta da escola de posturas. Tá? Então, o programa, de uma maneira resumida, né, ele era um programa dividido em 4 aulas, e essas aulas eram ministradas por fisioterapeutas, com a frequência de 2 vezes por semana, e uma duração de aproximadamente 45 minutos, cada uma dessas aulas. E eles faziam grupos de 6 a 8 pacientes, e a característica desses pacientes, né, para que pudesse montar esse grupo, eram pacientes que apresentavam dor nas costas, podendo ser dor aguda, subaguda ou crônica, em qualquer região da coluna. Então, aqui, a ideia inicial, né, não era de estar preocupado se a dor era cervical, lombar ou o que fosse. Tá? Bom, vocês podem estar se perguntando, né, por que tantos detalhes? Na verdade, vocês vão ver lá na frente, né, a questão de prova, e que eles querem saber exatamente como é que era o programa inicial, o nome da fisioterapeuta que iniciou essa proposta. Então, realmente é importante, né, a gente ter visão geral aí, porque são questões que têm sido questionadas, né, que têm sido colocadas em prova. Bom, esse programa original, né, a primeira aula, a fisioterapeuta fazia um resumo do curso, explicava em linhas gerais o que seria o curso, né, e abordava esses aspectos aqui. Detalhes da anatomia e da função da coluna, os diferentes aspectos de desordens da coluna, os diferentes aspectos de problemas, de comprometimentos, né, que a coluna pode sofrer, os vários métodos de tratamento, a capacidade natural do corpo para a cura e a posição mais relaxante para o descanso. Então, na verdade, no primeiro dia era uma abordagem mais teórica, né, no sentido de familiarizar as pessoas, né, com os fatores que as pessoas conviviam em termos de ocorrência de dor nas costas, né, e também com as possibilidades de tratamento. Né. Então, a partir desse entendimento, né, teórico, eles poderiam depois, na segunda aula, vir a discutir, né, fatores mais específicos. Né? Então, tinha discussão sobre a variação do esforço mecânico nos diversos movimentos, função dos músculos e influência na coluna. Né? Então, como se fosse um estudo mais ligado aí a uma biomecânica, uma cinesiologia. Os pacientes eram aconselhados a não passar muito tempo em posições estáticas, seja em pé ou sentados, e a se posicionarem de forma adequada nessas situações. Então, a partir do momento que era conhecido, né, a questão anatômica, a questão do que gerava problemas na coluna, da primeira aula, depois um pouco da biomecânica e da cinesiologia, já poderia começar a ter algum tipo de entendimento, né, do que seria considerado posturas mais adequadas, né, tanto de pé quanto sentado. E também, nessa aula, era dada orientação de exercícios de relaxamento, principalmente para pescoço e ombros, fortalecimento da musculatura abdominal, com orientações para exercícios que poderiam ser realizados em casa.
tá? Então, primeira aula mais teórica, a segunda aula já começou a trazer alguma aplicação, né, desse conhecimento que era repassado. A terceira aula era considerada mais importante pela fisioterapeuta, né, porque era quando seria aplicado na prática todas aquelas teorias, né, que tinham sido apresentadas na aula 1 e na aula 2. Tá? Então, havia uma demonstração das posições mais adequadas para cada situação de trabalho e de tarefas corriqueiras, como levantar, sentar, incluindo exercícios de fortalecimento das pernas. Tá? Então, a terceira aula era uma aula já mais prática. A quarta aula era uma aula de incentivo para que os pacientes pudessem praticar as atividades, né? Então, tinha supervisão do fisioterapeuta e eles faziam a sessão de exercícios na piscina. E, ao final, eles faziam uma avaliação sobre o conteúdo do curso e sobre as condições de trabalho ideais para suas respectivas profissões. Então, na verdade, cada um, a partir do conhecimento, né, que foi adquirido, ele iria propor, né, a forma como ele estava, a forma de melhoria, né, para que ele pudesse, dentro da atividade ocupacional dele, estar melhorando, estar modificando e favorecendo a menos sobrecarga para a coluna vertebral de uma forma geral. Tá? Então, eles fizeram no sentido de uma progressão, né, de um entendimento teórico, de uma vivência prática e depois de poder eles mesmos, né, poderem fazer uma avaliação e estarem colocando condições, né, colocando em condições adequadas as situações de trabalho de cada um especificamente. Tá? Então, eram 4 aulas, né, que originalmente o programa de escola de posturas propunha. Tá? Bom, depois, né, em 1974, né, então 5 anos depois do início da proposta na Suécia, o Canadá também apresentou uma proposta diferente da original. Né? A proposta do Canadá era destinada apenas aos pacientes com lombalgia crônica, né? Então já não era para trabalhar o corpo todo, mas assim, a coluna como um todo. Contava com a participação não só de fisioterapeutas, mas também de outros profissionais. Né? Então, eles fizeram uma equipe maior com a participação de ortopedistas, psicólogos e psiquiatras. O programa também era com 4 aulas, né? Aqui com duração de 90 minutos e com grupos maiores, de 10 a 15 pacientes. Né? No programa original, a gente tinha ali 6 a 8 pessoas e cada aula com duração de mais ou menos 45 minutos. E aqui, no final, né, era oferecida uma aula de revisão 6 meses após o término das aulas. Tá? Então, esse era o programa de escola de posturas proposto no Canadá. 2 anos depois, em 76, nos Estados Unidos também inicia essa proposta da escola de posturas, destinada a pacientes com lombalgia e com lombociatalgias. Então, para os 2 tipos de pacientes, o programa também consistia de 4 aulas, com duração de 90 minutos, em grupos de até 4 pacientes, podendo inclusive haver aulas individuais. Então, aqui já tem uma proposta um pouquinho diferente. Né? No Canadá, eles ampliaram o número de pessoas no grupo e nos Estados Unidos, eles diminuíram, né? Podendo até fazer um trabalho de orientação individual. As 3 primeiras aulas eram semanais e consecutivas. Né? E a 4ª aula era ministrada 1 mês após o término dessa primeira série, né, das 3 primeiras aulas, servindo como uma espécie de reforço. Então, a gente está vendo que a gente teve uma origem da escola de posturas, mas que cada país foi fazendo uma adaptação. Tá? Bom, eu fiz aqui um quadro resumo, né, do que seria as experiências, né, das escolas de posturas oficiais aqui no Brasil. Tá? Bom, em 1972, iniciou essa proposta de escola de posturas no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, pelo Knopfler, né, que era um ortopedista,
e ele percebeu, né, que mais de 80% dos pacientes tinham dor crônica de coluna, tinham uma alta demanda de atendimento, tanto do ponto de vista médico quanto da fisioterapia, e ele enxergou, então, a necessidade, né, e a viabilidade de estar aplicando, né, essa mesma técnica, né, da escola de posturas para atender essa demanda tão alta no hospital lá de São Paulo. Então, eles faziam grupos de 10 a 15 pacientes, mas em períodos de férias eles chegavam a ter grupo de 80 pacientes. Né? Na verdade, uma proposta bem diferente do que a gente viu anteriormente. Depois, em 1990, a gente teve na Universidade Federal da Paraíba uma proposta também da escola de posturas, que abrangia também toda a coluna vertebral, né? Com orientações posturais, com técnicas de respiração e de relaxamento, exercícios para a região lombar, pescoço, braço, cintura pélvica. Aqui uma técnica a mais, que era massagem, treino de marcha, reavaliação, né? Então a gente vê que é um trabalho bem mais ampliado, né? E aqui eles faziam 16 aulas de 90 minutos, sendo 2 aulas por semana, tá? E eles trabalhavam com até 25 pacientes. Então, no Brasil, a gente vê que as primeiras propostas eram de grupos bem maiores, né? Depois, em 93, a gente teve a escola de coluna, desenvolvida pela Universidade Federal de São Paulo. Então, eles trabalhavam basicamente aqui com pacientes com lombalgia crônica. Então, aqui já especificou um outro grupo, né? A primeira aula, eles trabalhavam conteúdos de anatomia e das atividades de vida diária. A aula 2, exercícios, principalmente abdominais e paravertebrais. A aula 3, também exercícios abdominais e paravertebrais. E a aula 4 era uma aula de revisão. Tá? Eram 4 aulas de 60 minutos, uma vez por semana, e aqui com grupos menores de 6 a 8 participantes. Depois, em 94, né, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também fez a sua escola, chama Escola das Costas, né, com pacientes com dores em todos os segmentos da coluna vertebral, podendo ser dor crônica ou aguda. Faziam 5 aulas de 50 minutos, com grupos de até 20 pacientes. Tá? Então, só para a gente poder caracterizar, né, essa diversidade aí de métodos, né, dentro da ideia da escola de posturas, que é um método, né, aliado aí à busca de um trabalho de prevenção. Ok? Bom, tem um artigo que eu também estou deixando a referência para vocês aqui, que é um artigo de revisão, né, que ele traz essa história das escolas de posturas, né, mas que traz também uma controvérsia em relação à sua eficácia. Está na Revista Brasileira de Reumatologia, de 2005. Né? Então, ela traz esse estudo de revisão, traz uma evidência moderada de que o método tenha melhor resultado sobre dor e incapacidade a curto e médio prazos, né, do que outros tipos de tratamento para pacientes com dor crônica. Então, a evidência foi muito baixa, né? Foi uma evidência moderada, no sentido de fazer com que esse método, da gente compreender, né, que esse método possa ter uma predominância em termos de resultados sobre outros métodos. Tá? Uma evidência moderada também de que ele seja capaz, né, ou seja, mais eficaz do que outros tratamentos, no caso de lombalgias ocupacionais. Né? Então, chamando a atenção, né, que ele não demonstrou, né, ser suficiente, né, para poder tratar as lombalgias ocupacionais. Mas as autores, né, também chamam a atenção para a baixa qualidade metodológica dos estudos. Né? Então, essa é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem, porque na hora de você fazer um artigo de revisão, né, para poder buscar as várias experiências de autores diversificados sobre determinado tema, às vezes o método não é bem desenvolvido, né, ou o estudo estatístico não é muito bem feito, e aí a gente tem dificuldade depois, no final, de estar realmente podendo garantir aqueles resultados encontrados. Né? Então, essa foi também um fator, né, que chamou a atenção das autoras, né, no sentido de que esses
esses estudos, né, que entraram dentro dessa revisão que foi feita, né, eram estudos que apresentavam baixa qualidade metodológica, ok? Então, da mesma forma, né, que a gente viu que os cintos lombares, né, eles não trazem aí essa garantia, né, de um apoio no sentido da prevenção da coluna, de problemas de coluna, né, muito grande do ponto de vista dos estudos de revisão. A gente observa também que a proposta da escola de posturas, para esse grupo aqui, né, demonstrou uma evidência muito moderada, né, no sentido de poder ser melhor do que outros métodos para poder prevenir ou tratar dores lombares. Ok? Bom, então, visto tudo isso aí, né, todos esses fatores aí ligados aos aspectos preventivos, né, a busca, né, de métodos de prevenção aí para as lombalgias ocupacionais, a gente vai fazer alguns exercícios, né, e esses exercícios foram retirados de concursos, né, que foram realizados recentemente. Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui foi retirada de um concurso realizado pela CESP, da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, de 2013. Né? Então, um concurso recente. Então, ele fala o seguinte: para um trabalhador de determinada empresa de produção que realiza levantamento e transporte manual de peso do chão até a bancada, durante toda a sua jornada de trabalho, as recomendações de prevenção e proteção para evitar lesões em sua coluna vertebral durante a realização dessa atividade são, né, manter a coluna semifletida, visando a criação de um braço de força maior para a musculatura paravertebral dorso-lombar. Né? Que a gente tem vários problemas, né? Nós não estamos pensando em manter uma coluna semifletida, porque nós já discutimos, né, que isso aí vai favorecer ainda mais o esforço da musculatura, né? E isso não vai criar um braço de força maior, né? Na verdade, nós estamos criando um braço da resistência maior, né, em relação ao próprio peso do corpo. Então, aqui, a letra A, a gente já estaria descartando, né? Manter a carga em sentido vertical durante o movimento de elevação, né? Sentido vertical de forma simétrica e próxima ao corpo. Então, aqui está trazendo 3 características positivas, né, que a gente discutiu aí ao longo da aula. Então, a carga em sentido vertical durante a elevação, próxima ao corpo e de forma simétrica, sem girar o corpo. Né? Então, são 3 fatores positivos. Então, provavelmente, a nossa resposta vai ser a letra B. Vamos avaliar as outras. Letra C. Realizar força maior nos membros superiores e no abdômen e não utilizar a musculatura de membros inferiores para elevação do corpo, evitando, assim, risco de doença vascular nas pernas. Na verdade, a gente precisa do apoio dos membros inferiores, né, para poder ajudar a diminuir a sobrecarga em relação ao... Né? Então, é claro que nós vamos contar com a força dos braços, né, com a força abdominal, mas nós não vamos evitar a colocação de força sobre os membros inferiores. Então, esse está errado. D. Manter a carga próxima do corpo com os braços fletidos, com o objetivo de melhorar a congruência articular do cotovelo. Né? Na verdade, a gente procura manter a carga próxima do corpo, já que ele está trazendo, né, a proposta ali é que a pessoa faça o manuseio do chão até a bancada, então vou trazer a carga próxima do corpo, mas mantendo os braços estendidos e não fletidos, né, como está sendo falado aqui, tá? Para que a gente possa manter essa carga o mais próximo possível do corpo. Torcer o tronco, potencializando a força de elevação do peso, por recrutar músculos oblíquos do abdômen que protegem as vértebras lombares. Né? Na verdade, o que a gente está tentando o tempo todo é fazer movimentos simétricos, evitando a torção do tronco, principalmente, né, se essa torção estiver associada à flexão da coluna lombar.
né? Então, a nossa resposta, a melhor resposta que nós temos aqui é a letra B, né? Que nós vamos recomendar a esse trabalhador manter a carga em sentido vertical durante o movimento de elevação, de forma simétrica e próxima ao corpo. Tá? Vamos para um segundo exercício. Esse é da Fundação Carlos Chagas, né, no concurso do Tribunal Regional do Trabalho de 2012. E aí ele pergunta aqui sobre a escola de posturas, né? Então é importante vocês verem quão detalhistas, né, essas pessoas que estão desenvolvendo as questões, né, foram para poder desenvolver esse tipo de questão. Então, ela pergunta o seguinte: a escola de coluna, originalmente denominada Back School, mantém, letra A, mantém desde sua criação os passos originais, modificações na forma de aplicação e nos parâmetros de avaliação, e não ocorreram modificações e adaptações no método. Nós vimos aqui vários métodos diferentes, né? A Suécia foi um método original, depois o Canadá diferenciou em vários aspectos, depois os Estados Unidos, e no Brasil teve 4 escolas, cada uma com características diferenciadas. Então, a letra A, a gente sabe que ela está errada. B, é um método de treinamento postural utilizado na prevenção e tratamento de pacientes com dor lombar, composto de informações teórico-educativas, contendo prática de exercícios terapêuticos para a coluna. Aqui parece que está trazendo todos os aspectos que realmente caracteriza o objetivo da escola de posturas, né? Treinamento de postura, pensando, né, na prevenção e tratamento de pessoas que tenham dor lombar. A informação, né, ela é teórico, mas educativa, com a linguagem, né, com a capacidade de informação para um público diversificado e tendo exercícios ali terapêuticos para a coluna. Vamos ver a letra C. Inclui em seu programa os seguintes aspectos: avaliação radiológica dos participantes, noções de anatomia e fisiologia básica da coluna, epidemiologia e fatores causadores da dor lombar, informações sobre como reduzir a intensidade e frequência da dor lombar com modificação de postura nas atividades de vida diária. Aqui o que mais chama a atenção da gente é a letra A, trazendo a avaliação radiológica como parte do programa da escola de posturas, né? Em nenhuma dessas escolas, né, a gente viu a questão da avaliação radiológica, tá? Até porque nós estamos falando, né, de algo preventivo, de informação e tudo mais, então não cabe a letra A, né, em relação a esse tipo de avaliação. D. Foi criada na Suécia em 1969 por Roland Morris, com base no conhecimento que se tinha à época sobre a etiologia da dor nas costas, os resultados das medidas de pressão intradiscal e em estudos eletroneuromiográficos. Seu programa consistia de 4 aulas ministradas por fisioterapeutas, com frequência de 2 vezes por semana, duração de aproximadamente 45 minutos, com a participação de 6 a 8 participantes que apresentassem dor nas costas, podendo ser dor aguda, subaguda ou crônica, em qualquer região da coluna. Tudo isso aqui, né, para poder trazer um nome errado, né, que a gente estava falando da Mariane, né, Forcel, e não o Roland Morris como a pessoa, o fisioterapeuta que foi precursor desse programa. Então, para vocês verem, né, como que é importante, né, o relato histórico da escola de posturas, porque essa questão aqui, ela traz exatamente todos os aspectos ligados a esse programa inicial, apenas alterando o nome da pessoa precursora do programa. Letra E. Possui um programa original que consiste de 8 aulas ministradas por fisioterapeutas, com frequência de 2 vezes por semana, duração aproximadamente de 45 minutos, com a participação de 6 a 8 pacientes que apresentassem dor nas costas, podendo ser dor aguda, subaguda ou crônica, em qualquer região da coluna. Olha o detalhezinho, gente. Aqui ele trouxe que seria uma programação de 8 aulas
ministradas no curso como um todo. E, na verdade, são 4 aulas. Né? Então, por isso, essa letra E está errada. Né? Então, a nossa questão correta é a E, né? Que caracteriza a Back School como método de treinamento postural, utilizado na prevenção e tratamento de pacientes com dor lombar, composto de informações teórico-educativas e contendo prática de exercícios terapêuticos para a coluna. Tá? Então, ficou claro aqui, né, a importância da gente estar atento a esses detalhes sobre a origem da escola de posturas. Bom, aqui é o curso do Tribunal Regional do Trabalho, né, prova realizada pela Fundação Carlos Chagas, em 2013. Então, falo o seguinte: os níveis de evidência sobre informações e educação sobre problemas de coluna apontam que, então, aqui nós estamos falando de evidências, né, de propostas, que são propostas que podem realmente ser consideradas de alta eficiência ou não. Né? Então, vamos ver os níveis de evidência. Vamos lá. Informação e educação focadas em modelos biomédicos e biomecânicos devem ser recomendados. Então, será que só nos modelos biomédicos e biomecânicos? Né? Vamos lá, letra B. Programas de Back Schools baseadas em informações tradicionais, biomédicas e biomecânicas, conselhos e instruções são recomendados para prevenção em pacientes com dor lombar recorrente e persistente. Então, aqui a gente já acrescentou, né, um programa de Back School, mas também, né, baseado em informações tradicionais aí, biomédicas e biomecânicas. Letra C. Programas de Back School baseados em informações tradicionais biomédicas e biomecânicas, conselhos e instruções são recomendados para prevenção em lombalgia. Então, aqui nós já acrescentamos aqui aos fatores, as informações biomédicas e biomecânicas, conselhos e instruções. Letra D. Informações e educação baseadas em princípios biopsíquicos sociais que apresentam evidências consistentes em revisões sistemáticas devem ser consideradas. Então, pela primeira vez apareceu alguma coisa diferente, ó, princípios biopsíquicos. Né? Então, a gente não está apenas centrado em modelos biomédicos e biomecânicos, né? Como as questões, as alternativas A, B e C trouxeram, né? Trazendo aqui também a preocupação, né, que essas informações estejam baseadas em evidências consistentes de revisões sistemáticas. Né? Então, que você tenha uma metodologia adequada de apoio para poder buscar essas informações e aí poder fazer o sistema de educação no sentido da prevenção de dor nas costas. O E. Programas de alta intensidade, que compreendem programas educativos de habilidades e exercícios, não devem ser recomendados para pacientes com dor lombar recorrente e persistente. Obviamente, vai depender aí, né, do que vai compreender nesses programas educativos aí, para a gente poder falar dessa alta intensidade. Né? Então, quando a gente pensa nos níveis de evidência, né, de informação e de educação para esses problemas de coluna, né, nós vamos, né, ver que as informações e educação têm que ser baseadas em princípios biopsíquicos, né, sociais, com evidências consistentes em revisões sistemáticas. Tá? Então, foi a questão que a alternativa, né, que mais se aproximou da busca pela evidência, né, que é isso que a gente busca cada vez mais, né, ter estudos que realmente possam nos trazer, por métodos científicos, né, esses resultados. Tá? Bom, também pela Fundação Carlos Chagas, a gente tem aqui outro concurso, né, do Tribunal Regional do Trabalho, de 2014. Então, um concurso bem recente, que mais uma vez traz a questão da escola de posturas. Né? Então, falo o seguinte: o modelo de Back School proposto por Mariane Isaacson Forcel previa a realização de 4 encontros. As orientações sobre esforços mecânicos realizados nos diversos movimentos,
a função dos músculos e a sua influência na coluna, orientação sobre postura estática em pé ou sentada e posturas adequadas para estas situações aconteciam no primeiro encontro apenas, segundo encontro, terceiro, quarto e a última opção, primeiro e quarto encontros. Então, na verdade, é decorar, né, o programa apresentado pela Mariane, o programa original lá da Suécia, né? No segundo encontro, que era apresentado toda a questão, né, vamos dizer assim, teórica, né, sobre os esforços musculares, sobre os tipos de movimentos e tudo mais, para que no terceiro encontro, que era o encontro considerado mais importante pela fisioterapeuta, já pudesse ter uma aplicação prática desses conhecimentos teóricos repassados. Tá? Então, aqui a gente tem, né, a letra B como resposta correta. Do mesmo concurso, né, 2014, do Tribunal Regional do Trabalho, a gente tem uma questão discutindo sobre a utilização dos cintos, dos apoios lombares. Então, ele pergunta o seguinte: um trabalhador que realiza a sua atividade levantando pesos procurou o setor de fisioterapia para saber se a utilização de cintos lombares ajudaria a prevenir dores na coluna. O fisioterapeuta Paulo respondeu que, letra A, os cintos lombares auxiliam na prevenção de dores lombares e deve ser recomendada a sua utilização. Não foi isso que a gente discutiu, né? Nós vimos que pelo estudo de revisão, a recomendação aí é bem relativa, né? E não vai auxiliar na prevenção de dores lombares. B, a eficiência dos cintos lombares é moderada e pode ser recomendada a sua utilização. C, o uso de cintos não é recomendado para prevenção de lombalgia. D, a eficiência dos cintos lombares é grande e pode ser recomendada a sua utilização. E letra E, a eficiência dos cintos lombares é pequena e a sua utilização deve ser feita em trabalhos específicos de levantamento de peso. Então, na verdade, para que a gente possa ser bem específico, né, no entendimento da utilização desse cinto, né, lombar, a gente ficaria com a letra C, né, em que o uso de cinto não é recomendado para prevenção de lombalgia. É o que estaria mais próximo, né, do que a gente tem visto e do artigo, né, que eu trouxe como referência, porque todos os outros, de alguma maneira, vão trazendo uma eficiência, um grau de eficiência desses cintos lombares, e que, na verdade, o que a gente tem visto é que essa eficiência não foi comprovada, né? Então, a resposta alternativa, que seria mais coerente, né, com esse estudo mais recente, é a letra C, né, que diz que o uso de cintos não é recomendado para a prevenção de lombalgia. Tá? Bom, ainda temos mais uma questão em relação às lombalgias, também realizado a questão, né, do concurso do Tribunal Regional do Trabalho de 2014, feito pela banca, né, da Fundação Carlos Chagas, e fala o seguinte: a lombalgia por instabilidade na articulação lombosacra pode ocorrer em trabalhadores que tenham algum defeito no fechamento do arco vertebral ou nas articulações intervertebrais que realizam trabalhos. Aí nós vamos caracterizar cada alternativa, o tipo de trabalho, né? Então, o que está afirmando aqui, né, é que essa lombalgia por instabilidade, ela vai acontecer, essa dor lombar vai acontecer em trabalhadores que têm algum tipo de problemas, como a gente falou, né, pode estar ligado às hiperlordoses, às espondilólises, espondilolisteses, né, quer dizer, que tem algum problema específico no arco vertebral ou nas articulações vertebrais e que realizam algum tipo de trabalho. Tá? Então, que trabalho que essas pessoas realizam que vão gerar a lombalgia? Letra A. Então, são trabalhadores que realizam trabalhos em que peguem cargas em locais com pouco espaço, obrigando o trabalhador a pegá-la, posicionando-se, fazendo a coluna lombar torcer e girar. A gente viu que nessa situação que a coluna tem que torcer e girar, né, a gente vai ter problemas
nas facetas articulares, né, e que, na verdade, não depende, né, a ocorrência dessa dor de alguma instabilidade individual, né, de algum defeito individual desse trabalhador nas suas articulações intervertebrais. O problema aqui vai estar diretamente relacionado com a maneira em que essa pessoa pega a carga, né? B. Trabalhos que obrigam o trabalhador a pegar ou manusear uma carga longe do corpo. Quer dizer, a lombalgia que eu vou ter nessa condição aqui, gerada por essa condição, também não precisa estar diretamente relacionado a essas características do trabalhador, né? Porque aqui o que vai gerar a sobrecarga é o fato de eu estar afastando essa carga do corpo e aumentando a sobrecarga da musculatura paravertebral e das pressões intradiscais. C. Onde o plano de trabalho está baixo em relação à altura recomendada para o trabalhador. Então, um plano de trabalho baixo, a pessoa vai ter que se curvar, né? E mais uma vez vai gerar aquela situação que a gente discutiu sobre fadiga muscular. E não necessariamente pelo fato da pessoa ter os problemas citados aqui na questão. D. Realizam trabalhos que obrigam a musculatura vertebral a desenvolver esforço de elevar com o tronco fletido e o valor da carga seja excessivamente elevado, acima dos limites suportáveis pela musculatura, ligamentos e fáscias. Então, aqui, na verdade, eu estou falando de uma situação de fletir o tronco com uma carga de peso elevado, né? E isso pode gerar problemas, né, as dores lombares, independente também, né, é um outro fator de risco, independente da pessoa apresentar a instabilidade articular, tá? Então, nós ficamos com a letra E, com a alternativa E, que fala que são trabalhadores que realizam atividades, né, trabalhos, em que permaneçam parados em pé durante grande período de tempo, em posição de lordose forçada da coluna lombar. E foi isso que a gente trouxe na nossa definição. Então, às vezes, você está na postura de pé parado, sem manuseio de carga, mas pelo fato de você apresentar situação de instabilidade e ter uma lordose forçada, ou uma hiperlordose forçada nessa postura de pé parado, isso pode gerar a dor na região da coluna lombar. Ok? Bom, então deu para a gente poder perceber aqui, né, só para a gente fechar aí a nossa alternativa deu para a gente perceber, então, gente, que são vários fatores, né, que estão envolvidos no aspecto preventivo do manuseio de carga, né? Mas a gente tendo como princípio, né, entendendo o princípio da alavanca, o princípio das características biomecânicas da coluna vertebral, a gente consegue transpor, né, essas informações para a realidade do dia a dia e ter uma visão crítica, né, de uma situação de trabalho em que o manuseio de carga é a característica básica, né? Então, eu espero, né, que tenha ficado claro para vocês, né, não só o conteúdo, mas também o quanto e a maneira, né, que as bancas têm cobrado esse tipo de assunto, né? Então, eles buscam por algum tema atualizado, né, mas buscam também ter o suporte aí desse conhecimento básico, né, biomecânico, anatômico da coluna vertebral, para a gente poder pensar na caracterização dos aspectos preventivos. Ok? Então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje e depois eu encontro vocês no nosso 5º encontro, onde a gente vai continuar falando um pouco em relação aos problemas musculoesqueléticos no ambiente de trabalho, mas aí nós vamos sair do assunto lombalgia ocupacional e vamos discutir as questões relacionadas aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as DORTs ou LER, né, como muitas pessoas falam, ok? E aí nós vamos buscar também compreender os aspectos preventivos dentro desse grupo de patologias tão importantes, né, no sentido de se originarem na situação de trabalho. Agradeço aí a todos, a paciência de todos, e espero que a gente tenha podido contribuir para o entendimento de mais esse tópico da fisioterapia relacionada à saúde do trabalhador. Obrigada.